Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, que nesta noite o Espírito Santo possa estar nos conduzindo da maneira que Ele apraz, da maneira que Ele tem projetado, para que nesta noite nós possamos caminhar junto por alguns momentos, aprendendo um pouco da sua palavra, em nome de Jesus, e que tudo que for feito aqui seja para o louvor e da glória do Espírito Santo de Deus. Quero ler alguns versículos do Salmo 66 e logo em seguida nós vamos estar orando para que o Espírito Santo ele venha nos conduzir durante todo o período que estivermos juntos, através da sua palavra, através da unção do Espírito Santo de Deus. Salmo 66 diz assim: Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, qual terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram os rios a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, aos que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Amém, queridos? Que nesta noite nós possamos ouvir a voz do Senhor e entender a voz que está falando conosco para o louvor da glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Pai, nesta hora eu quero, ó Senhor, me colocar na tua total dependência. Eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, para que teu Espírito Santo tenha liberdade de usar a minha vida, usar minhas cordas vocais, para falar, Senhor, com cada um dos nossos telespectadores, que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, dirigindo esse momento, dirigindo esse programa, e que Teu Espírito encontre liberdade, Senhor, em cada coração que está já conectado conosco, assistindo mais um programa Firmados em Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, nos corações de cada um, através da minha voz, através das minhas cordas vocais, Senhor. Que eu não venha, Senhor, falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que tudo, ó Deus, que eu venha falar aqui nesta noite seja para o louvor da Tua glória, para que Teu nome venha crescer, para que Teu nome venha ser glorificado, Teu nome venha ser exaltado, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, entrar em cada lar nesta noite, através deste programa, Senhor, e possa fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Já quero declarar cura sobre aqueles que estão enfermos, liberdade sobre aqueles que estão cativos, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero mandar um abraço já para minha irmã Margarete Joca, lá em Fortaleza, para a Marinete, para o Elisanjo, para Luciano Cassiano, que já estão conectados conosco, para minha esposa, a pastora Elita, que nesta noite o Espírito Santo, queridos, ele tenha liberdade no meu e no seu coração para falar aquilo que nós necessitamos de ouvir, que nesta noite o Espírito Santo ele encontre liberdade no meu e no teu coração para ministrar aquilo que ele tem tentado ministrar algumas vezes e não tem conseguido, que nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Mas antes de eu começar a ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero convidar a você a compartilhar com os teus amigos esse programa, a compartilhar nas tuas redes sociais, para que mais pessoas possam estar recebendo uma palavra. Quem sabe é através desse programa que aquela pessoa que você tanto evangelizou, que você tem tanto orado por ele, venha ser tocado pelo Espírito Santo e assim alcançar a liberdade, venha assim confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque nós não conhecemos o trabalhar de Deus, porque Deus ele fala de várias maneiras e quem sabe não é através desse programa, através da minha voz, através da voz da minha esposa,
que essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo, que essa pessoa vai chegar ao conhecimento da verdade e realmente se entregar aos pés do Senhor e ter uma vida transformada, assim como eu tive a minha vida transformada, assim como você teve a sua vida transformada, e essa pessoa está esperando, necessitando apenas de ouvir uma palavra que venha trazer transformação na sua vida. E quem sabe, não pode ser através de você, quando você compartilha esse programa, apresenta para ele também o meu canal do YouTube, Pastor Edson Magalhães. Ele também, quando ele entrar lá, pede para ele se inscrever, toca lá no sininho para ele receber todas as notificações. Já tem várias mensagens ali que eu tenho ministrado aqui nesse programa, mensagens que eu tenho ministrado na nossa igreja, e quem sabe que quando essas pessoas começarem a ouvir, não seja tocada pelo poder do seu Espírito Santo, quem sabe essa pessoa não possa ser curada, não possa ser liberta, e Deus está querendo usar a você apenas apresentar para os teus amigos esse programa Firmados em Cristo, o meu canal do YouTube, o canal da minha esposa, pastor Levita Magalhães, e que o Senhor faz a obra. A nossa função é transmitir o Evangelho, é passar para os outros aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. E quem sabe você pode ser um canal de Deus para com essas pessoas que estão necessitando de ouvir essa palavra. Amém, queridos? Eu quero falar, e como eu li aqui nesse Salmo 66, que fala um pouco sobre que ouviram a voz de Deus, eu quero falar um pouco hoje sobre isso. Como ouvir a voz de Deus? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual é a voz que você tem ouvido? Queridos, nós estamos cercados de muitas vozes. É a voz da internet, é a voz da televisão, é a voz dos rádios, é a voz dos amigos, é a voz de muitos pastores, é a voz de muitos religiosos. E eu creio que no meio de tantas vozes, querido, Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, mas devido nós estarmos encharcados de tantas vozes estranhas, nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus para quê? Para que nós possamos obedecer e fazer aquilo como Ele quer que nós venhamos a fazer. Porque quando Deus fala, querido, é porque Ele tem um propósito. Quando Deus fala com você, é porque Ele tem algo a realizar através da sua vida. Quando Deus fala comigo, é porque Ele tem algo a realizar através da minha vida. E nós vamos ver, na Bíblia está recheada de pessoas que simplesmente ouviram a voz de Deus, obedeceram e obtiveram vitória e contemplaram com seus olhos aqueles projetos que Deus tinha planejado para fazer através da vida dele. Eu creio, querido, que Deus, Ele quer transformar a vida de muitas pessoas através de você. Deus quer transformar esta cidade através de você. Deus quer transformar a cidade que você mora através de você. Nós só precisamos estar atentos ao que Deus está nos falando, ao que Deus está pedindo para nós realizarmos através, em obediência, aquilo que Ele está colocando em nossos corações. Sabe, queridos, muitas vezes Deus ele nos dá livramento e por algo que Ele coloca em nossos corações, e muitas vezes Deus coloca algo em nossos corações e nós não percebemos que é Deus que está falando e não fazemos exatamente aquilo que estamos recebendo do Senhor. Ontem pela manhã minha esposa falou, deu testemunho do que aconteceu algumas semanas atrás. Eu vinha do centro com a minha esposa, com minha filha, e como de costume nós temos um caminho certo para sair do centro até para chegar à nossa residência. Mas naquele dia, quando eu saio do centro, que eu vou me direcionar à minha residência junto com a minha esposa e minha filha, eu sinto no meu coração que eu devo ir por outro lado, por um caminho que aos nossos olhos é muito mais esquisito, não tem muita habitação, temos que passar por um trecho que é muito esquisito, já houve muito assalto, mas eu senti no meu coração que eu não deveria ir pelo aquele mesmo caminho de costume, que era o caminho normal de se chegar até a minha residência. E eu fui pelo caminho que eu senti de Deus que eu deveria ir. E quando nós chegamos em casa, com pouco tempo, saiu a notícia de que houve um tiroteio em um sinal que é um sinal já para chegar na minha residência. E aquele tiroteio aconteceu justamente no momento em que eu iria estar passando ali junto com a minha família. Então, Deus, Ele colocou no meu coração, Ele não falou audivelmente no meu coração, mas Ele fala audivelmente, mas Ele tocou no meu coração, e eu senti que eu não deveria ir
pelaquela avenida de costume. Então eu fui pelo outro lado e foi um livramento que Deus me deu e deu à minha família. E é por isso, querido, que eu digo, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós não podemos permitir que as outras vozes que têm falado muito venham tirar o nosso foco da principal voz que nós temos que dar ouvido, que é a voz de Deus. Eu quero ler algo para você de um homem que ouviu a voz de Deus. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus, ele não viu a Deus, ele apenas ouviu, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. Eu quero falar sobre Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Abraão ele vivia com a sua família, no meio da sua família, no meio da riqueza da sua família. Ele era um homem que tinha posse. E do nada ele ouve uma voz falando com ele. E aquela voz diz para ele: Abraão, saia da tua terra, deixa toda a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, pega tua esposa, pega tudo que é teu e vai para a terra de Canaã. Não, a Bíblia diz que Deus disse para ele o seguinte: sai da tua terra, deixa toda a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão ele ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, a Bíblia, você continua lendo, você vai ver que Abraão pega a sua mulher, pega tudo que é seu e sai sem destino. Ele sai apenas porque ouviu uma voz. Mas como decifrar que a voz que Abraão estava ouvindo era a voz de Deus? Eu não sei como foi que ele discerniu, eu só sei que a Bíblia diz que ele obedeceu. E a palavra se cumpriu na vida de Abraão. Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação. E ele verdadeiramente se tornou pai de uma grande nação. E até hoje, esse homem, ele é lembrado por um homem que foi fiel a Deus só em ouvir a sua voz. Mas é interessante, querido, que mais na frente nós vamos ver Deus falando com Abraão novamente. Só que desta vez, Deus pede para Abraão algo que, para mim, para você, seria algo difícil de atender. Mas Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele entende que aquela voz que está falando com ele é a mesma voz que falou com ele quando mandou que ele saísse da sua parentela e da casa do seu pai. E o que é que Deus pede para Abraão nessa noite, dessa vez? Abraão, pega o teu filho Isaque, vai ao Monte Moriá e lá você vai me oferecer em holocausto. Ou seja, Deus está pedindo para Abraão pegar o seu filho, levar para o Monte Moriá e lá sacrificar o seu filho em holocausto como uma oferta para ele. E aí, como é que fica Abraão? Se Deus diz que ele vai ser pai de uma grande nação e o filho que ele tem para continuar a descendência, ele pede em sacrifício. Mas Abraão, ele não discutiu com Deus. Ele ouviu a voz de Deus e entendeu que era Deus que estava falando com ele, mas só que ele também entendeu que Deus ele era capaz de ressuscitar o seu filho depois de morto. Então ele obedece. E Abraão, ele obedece a voz, é uma voz de Deus. Deus fala com ele. E quantas vezes, querido, Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, e nós não conseguimos discernir que é Deus que está falando. Por quê? Porque a voz que está prevalecendo em nossos ouvidos, que está falando mais alto, é a voz da internet, é a voz da televisão, é a voz do WhatsApp, é a voz do emprego, tantas vozes, queridos. Mas quando nós abrimos os nossos ouvidos espirituais e que Deus fala conosco, nós vamos discernir que é Deus que está falando e nós vamos obedecer. E com certeza, querido, obedecendo a Deus, nós não vamos conhecer derrota. Nós também temos Moisés. Moisés se apresenta a Deus já de uma forma totalmente diferente. Moisés
Deus tinha um propósito na vida de Moisés, que era levar Moisés de volta para o Egito, para libertar o seu povo, que há 430 anos estava escravizado. E Deus se apresenta a Moisés em uma sarça de fogo. E quando Moisés vê aquela mata em chamas e não é consumida, ele tem um espanto e ele diz: eu vou me aproximar desse negócio, eu vou ver que mistério é esse. Até então ele não entendia, não sabia o que estava acontecendo, mas quando ele se aproxima daquela sarça, a voz brada de dentro do fogo: Moisés, Moisés, não te aproxime deste lugar, porque o lugar em que você pisa é santo, tira a sandália dos teus pés. Então ali Moisés ouve a voz de Deus em meio a uma sarça que está em chama e não é consumida. E Moisés, a princípio, ele até questiona com aquela voz, ele até questiona com Deus, mas ele obedece, e por ele obedecer à voz de Deus, ele consegue libertar o povo da escravidão de Faraó. Ele tira o povo do Egito para levar para a terra prometida. Também nós temos o profeta Elias. O profeta Elias também, ele ouve a voz de Deus. Quando o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal, ali no livro de 1 Reis, ele desafia os profetas de Baal, e ele vence o desafio, e era 400 profetas, e de repente ele se vê coagido, de repente ele se vê com medo de uma mulher, Jezabel. Porque Jezabel, quando recebe a notícia que o profeta Elias tinha destruído todos os profetas de Baal, ela manda um recado para ele. Diga para o profeta Elias que eu juro por todos os deuses que se amanhã, nesse mesmo momento, ele não estiver morto, e aquilo ali teve medo, e ele foge, ele vai se esconder em uma caverna, e lá Deus se apresenta a Elias. A Bíblia diz, queridos, que veio um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Mas depois de tudo isso veio uma brisa suave. E Deus fala com Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Queridos, nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus está falando conosco, porque Deus, ele fala de várias maneiras, queridos. Que certa vez, querido, eu me lembro, eu estava meditando nessa palavra novamente, que domingo eu ministrei sobre isso na nossa igreja, e eu estava meditando nessa palavra na noite, e eu me lembrei de algo que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava de férias lá em Junquerópolis, eu estava na chácara da minha cunhada, e ali não estava chovendo, e os lavradores, o meu cunhado, eles estavam preocupados porque não estava vindo chuva e a plantação estava se perdendo. E pela manhã cedo eu me levantei e eu fui caminhar naquela chácara, querido, e fui orar pedindo a Deus que mandasse chuva para que o alimento pudesse brotar, que o feijão brotasse, que o milho brotasse. E de repente Deus, ele começa a colocar no meu coração, ele começa a falar no meu coração, ele manda que eu olhe para cima, e quando eu olho ele diz assim: olhe, as árvores, as aves do céu, os pássaros, quando eles estão revoando e quando eles estão cantando, eles estão me louvando. As árvores, quando elas estão balançando com suas galhas, com suas folhas, elas estão me louvando. O mar, quando ele está jogando aquelas ondas, eles estão me louvando com o seu bramido. E ele foi me mostrando, falando aquelas coisas, e de repente ele diz: e o homem, que é a mais perfeita da minha criação, que eu criei, a minha imagem e minha semelhança, que eu criei para o louvor da minha glória, não me louvam. Queridos, eu estou falando isso porque foi uma experiência que eu tive. Eu ouvi a voz de Deus, não audivelmente, mas eu ouvi no meu coração. E aquilo, querido, para mim foi uma experiência muito grande. Eu tenho tido muitas experiências ao ouvir a voz de Deus de várias maneiras. Deus pode falar com você através de uma folha que cai de uma árvore. Deus pode falar com você através de uma buzina de um carro. Deus pode falar com você através de um animal. Deus pode falar com você no teu coração, no teu espírito. Você só precisa estar atento
a voz que você está ouvindo e discernir se a voz que você está ouvindo verdadeiramente se é a voz de Deus, querido. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e nós discernimos que é Deus que está falando conosco e nós nos disponibilizamos a obedecer aquela voz, queridos, com certeza, Deus, Ele vai trazer vitória em nossas vidas. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele fala audível também. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 27 a 30, fala sobre no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai até naquele monte e leva com ele Pedro e João. E ali Pedro consegue ouvir a voz de Deus, consegue ouvir a voz de Deus audivelmente. Quando Jesus ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, mas Jesus ouviu a voz bradando bem alto: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então, querido, Deus também fala com você dessa maneira. Nós só precisamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que Deus está falando conosco. E Deus fala, perceba que todos escutaram ali, todo mundo escutaram o que Deus estava falando, mas só quem entendeu que era a voz de Deus foi o próprio Jesus, foi o próprio Pedro, querido. Você precisa entender a voz que você está ouvindo, se é a voz de Deus, porque se for a voz de Deus, você procure obedecer. Deus também ele fala pelo Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 29, você vai ver que Filipe, ele estava em Samaria, ele estava pregando ali, evangelizando, e pessoas estavam se convertendo, e de repente o Espírito Santo manda que ele vá até o deserto. E ele vai, ele obedece, porque Filipe ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus e discernir que era Deus que estava falando com ele, e ele de repente ele tem que sair da sua zona de conforto, ali onde ele está, ministrando o evangelho, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas se convertendo, mas de repente Deus fala com ele: vá para o deserto. Então por que Deus manda Filipe para o deserto? Porque Deus tinha algo a fazer, a realizar ali no deserto através da vida de Filipe. E quando Filipe chega no deserto, ele depara com uma carruagem, um eunuco que vinha descendo de Jerusalém para Antíoco, ele ia embora, mas ele estava lendo as Sagradas Escrituras, mas ele não tem entendimento. Então o Espírito Santo manda que Filipe acompanhe aquela carruagem, e Filipe acompanha aquela carruagem, começa a falar com aquele homem, e ele explica o que ele está lendo, e aquele homem se converte. Por quê? Porque Filipe ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Mas muitas vezes, queridos, nós ouvimos a voz de Deus e fingimos que não ouvimos. Por quê? Porque muitas vezes Deus fala conosco, Ele nos pede algo, querido. E é justamente aquilo que nós não queremos dar. É justamente aquilo que nós estamos desejando mais e mais ter aquilo ali. E nós não queremos nos desprender daquilo ali. Mas eu te digo uma coisa nessa noite, querido irmão, querida irmã. Se Deus tem te pedido algo e você entende que é Deus que está te pedindo, não tenha medo de entregar. Porque se Deus está te pedindo algo, queridos, é porque Ele tem algo melhor para colocar no lugar daquilo, querido. Então, esteja atento ao Espírito Santo, porque Ele fala através do Espírito Santo. É a maneira mais comum de Deus falar com o homem, é através do Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Ele também fala através de sonhos. Nós sabemos que quando José descobre que Maria está grávida, ele tenta deixar Maria em secreto para que Maria não seja apedrejada. Então, José em sonho, Deus fala com ele: José, não tenha medo de receber Maria por tua mulher, porque o que está no ventre dela foi concebido pelo Espírito Santo. E José entende, porque José era um homem temente a Deus. E José, eu acredito que José era acostumado a ouvir a voz de Deus, porque ele entendeu e não mais pensou em deixar Maria. E pela segunda vez, em sonho também, Deus fala com José: José, vai para o Egito, porque aqui estão procurando matar a criança. E José obedece e a criança não foi morta. Por quê? Porque ele ouviu uma voz e ele entendeu que aquela voz que estava falando com ele era o Espírito Santo, era Deus. Queridos, qual é a voz que nós estamos ouvindo? O que é que Deus tem falado conosco e nós não estamos conseguindo discernir que é a voz de Deus? Porque outras vozes estão falando mais alto.
mas a voz que tem que falar mais alto conosco, querido, é a voz do Espírito Santo. Deus também, ele fala através dos profetas. Agora nós precisamos ter cuidado, queridos, que muitos falsos profetas estão se levantando, querido, e muitas pessoas estão morrendo por causa de profecia que não é profecia, é profetada. Querido, eu quero te dizer algo nesta noite. Toda profecia que é enviada por Deus, ela tem que ter respaldo nessa palavra. Se você receber uma profecia e você buscar nessa palavra a confirmação e você não encontrar, você pode jogar fora, querido, que é lixo, porque toda profecia, ela tem que ter respaldo com a palavra. O que é que nós estamos recebendo? Qual é a profecia que está falando conosco? Existem muitos falsos profetas, querido. E por existir muitos falsos profetas, existem muitas pessoas se enveredando por caminhos errados. Por quê? Porque estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homem. Eu costumo dizer, queridos, eu costumo orientar as minhas ovelhas ali na igreja pela qual eu tenho pastoreado. Eu tenho orientado a eles o seguinte: quando eu falar algo ali para eles, eles busquem na palavra, eles vão buscar na palavra a revelação daquilo que eu estou falando. Pastor, você não é pastor sim, mas eu sou falho, o perfeito é só Jesus. Eu oro a Deus para que eu não venha falar coisas que não sejam de acordo com a palavra, mas eu sou humano, eu sou carne, e pode acontecer. É por isso que eu oriento as minhas ovelhas. Vocês peguem a Bíblia, estudem, leiam, olhem o que eu estou falando e busquem na palavra, que é para vocês não serem enganados, porque se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você vai ser enganado por vento de doutrina. E hoje, querido, o que nós estamos vendo hoje em muitas igrejas, são ventos de doutrinas, profecias não profetadas, e homens que se dizem homens de Deus, iludindo pessoas, e pessoas por não ter conhecimento da palavra, estão caindo, queridos. Se você chegar aqui na nossa igreja, você pode perguntar a qualquer um das minhas ovelhas, eu não vou ter medo do que eles vão te responder, porque eu tenho consciência do que eu estou te dizendo. Existem muitos profetas, sim, eu creio em profecia, sim, eu creio, sim, porque Deus, ele levantou profeta, mas as profecias têm que ter o respaldo nesse livro, querido. Se não tiver, pode jogar fora, que é lixo. Porque hoje, querido, a maioria dos profetas estão profetizando, é Hilux, é mansão, é dinheiro, é isso e aquilo, mas não estão profetizando que se a pessoa estiver em pecado, não se arrepender, vai para o inferno. A palavra de Deus, querido, ela é clara, queridos. E se você não tem conhecimento dessa palavra, você vai ser facilmente enganado. Eu creio nas profecias, eu creio nos profetas, mas nos profetas que falam a verdade de acordo com a palavra de Deus. Outra maneira de Deus falar com você é através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, querido, é o próprio Deus falando com você. Quando eu leio a Bíblia, é o próprio Deus falando comigo. Eu não tenho a Bíblia como um livro, eu tenho a Bíblia como a boca de Deus, porque todas as vezes que eu paro, eu pego a palavra do Senhor para ler, é o próprio Deus falando comigo. Agora, nós não podemos fazer da Bíblia uma cartomante, uma carta de baralho, porque existem muitas pessoas que para sair de casa, não saem de casa sem antes ler um salmo. Queridos, nós temos que ler a Bíblia sim, mas não podemos fazer da Bíblia um amuleto, uma carta de tarô. Não, querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não preciso sair de manhã e ficar preocupado em ler um salmo. Não, quando eu saio de manhã, eu oro a Deus e digo: Senhor, eu estou saindo, me protege, acampa teus anjos ao meu redor, me livra de todo mal, livra a minha família de todo mal, livra meus filhos de todo mal. Eu não é obrigado. Agora, se Deus colocar no meu coração de ler alguma parte na Bíblia, Ele vai dizer o que é que eu vou ler. Ele vai me mostrar o que é que eu vou ler. Mas eu não vou pegar a minha Bíblia e dizer: eu vou ler o salmo de hoje. Aí eu começo a ler o salmo, aí o salmo que você abre na Bíblia é um salmo de exortação, aí você já para. Não, não é esse daqui não. Aí vai atrás de outro. Por quê? Porque quando a pessoa faz da Bíblia uma cartomante, vai procurar coisas que vêm lhe favorecer. Por isso, querido, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos lendo, com o que estamos fazendo, querido. Porque nós não somos guiados por profeta, nós não somos guiados por sonho, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus também fala através de pregações. Eu creio, querido, que Deus ele fala através de pregação. Quando a pregação é
de acordo com a palavra de Deus. Agora, existem muitas pessoas, querido, que pegam um versículo da Bíblia e faz uma pregação emocionante, uma pregação muito bonita, em cima de um versículo, para induzir as pessoas. Nós precisamos entender que a palavra ela é o texto e o contexto. Nós temos que ler as concordâncias para ver se o que é que aquele versículo está dizendo, onde é que está a concordância. Nós precisamos entender. Agora, para isso, você precisa ler a palavra. Se você não ler a palavra, você não vai entender nunca. Ah, pastor, mas todo domingo eu estou na igreja, toda terça-feira eu estou na igreja, todos os dias de culto eu estou na minha igreja, eu não perco uma escola dominical. Sim, mas na tua casa, você tem separado um tempo para ler a palavra do Senhor? O que é que Deus tem falado com você? Ah, pastor, quando eu estou na igreja, Deus fala muito comigo. Sim, Deus também fala muito comigo lá na igreja, querido. Mas quando eu estou na minha casa, sozinho no meu quarto, será se Deus fala comigo? E aí? Porque para mim, querido, é importante que Deus fale comigo, que Deus se faça presente na minha vida quando eu estou lá na igreja. Mas o mais importante é quando eu estou sozinho, longe da minha esposa, longe dos meus filhos, longe das minhas ovelhas, quando eu estou em um lugar que ninguém me conhece. Mais importante é que Deus se faça presente na minha vida e as pessoas possam ver Deus na minha vida, Deus falando comigo. Porque tem muitas pessoas que Deus só é presente na vida dele quando está dentro da igreja, quando está nas reuniões religiosas. Aí diz que ouviu Deus. Ouviu não, querido. Se você tem ouvido a voz de Deus, a tua vida tem que mudar. Aleluia! Eu creio nas pregações, eu creio. Eu escuto vários pregadores. Eu escuto. Mas quando eu começo a escutar uma pregação que eu vejo que está distorcendo da palavra, eu paro, queridos. Nesses dias eu e a minha esposa começamos a assistir um programa de uns pregadores chineses. No quarto programa o espírito começou a me incomodar, começou a incomodar minha esposa. Nós fomos atrás, descobrimos que aquilo ali falava de tão bonito de Deus, mas não passava de uma seita. E nós paramos na hora, querido, porque nós não queremos ser contaminados com palavras que não é de Deus. Muitas pessoas falam de Deus bonito, mas são vazios de Deus. Amém, querido? Mas eu creio sim em pregações de pastores. Eu tenho sido muito edificado através de pregações de pastores. Mas pastores que eu fui pesquisar, que eu conheço, que verdadeiramente procuram não errar, porque errar todos nós erramos, mas eles procuram falar o que está na palavra de Deus. E assim deve ser você, querido. Não dê ouvidos a pessoas que chegam para você e dizem assim, assim diz o Senhor. Eu creio que assim diz o Senhor. Mas o que ele está dizendo tem respaldo aqui? E é por isso que muitas pessoas estão mortas espiritualmente e estão dentro da igreja. Tem conhecimento, mas não tem entendimento. E para você ter entendimento, para você ter conhecimento, você tem que ler. Você tem que ler e pedir a revelação do Espírito Santo. Porque o homem fala, mas só quem pode te revelar é o Espírito Santo. Aleluia! E Deus fala através do sobrenatural. O que é o sobrenatural? É Deus mostrar para você algo que aos olhos do homem é inevitável. Deus te dá um livramento que você estava indo em direção àquilo ali, sem perceber, de repente Deus te puxa e você não é atingido. Ele fala sobrenatural, querido, porque Deus ele é sobrenatural. Ele é natural para ele. Para nós é sobrenatural. Mas nós precisamos estar atento à sua voz. Assim diz, olha, o que diz aqui no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 32, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Conheço pessoas, queridos, que ouviram a voz do Senhor, mas não conseguiram discernir aquela voz que estava ouvindo. A Bíblia relata aqui nesse próprio livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 55, relata de Estevão. Estevão, um pregador do Evangelho. Estevão, ele é apanhado pelos religiosos, ele é apedrejado até a morte, mas a Bíblia diz que quando ele estava de joelho, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus sentado
à direita de Deus. Porque Estevão, ele não renunciou à sua fé, ele não negou a sua fé, porque Estevão, ele era acostumado a ouvir a voz de Deus. E quem é acostumado a ouvir a voz de Deus não teme os perigos dessa vida, não tem o temor dos perigos da adversidade dessa vida. E Saulo também ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu. Saulo era o perseguidor da igreja, e quando ele vai para Damasco com a carta dos sacerdotes para prender os cristãos, de repente, um claro muito forte vem do céu, e ele cai por terra, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele ouviu aquela voz, e ele entendeu, a Bíblia não diz isso, mas eu entendo que ele entendeu que aquela voz era uma voz diferente das vozes que ele estava acostumado a ouvir. As vozes dos comandantes, as vozes dos sacerdotes, a voz do imperador. E ele entendeu aquela voz. Então ele diz: quem és tu, Senhor? Você está ouvindo a voz e está perguntando: quem és tu, Senhor? Queridos, muitas vezes é necessário nós fazer prova daquilo que nós estamos ouvindo. Há alguns anos atrás também eu tive a minha primeira experiência de ouvir a voz de Deus audível. Eu estava trabalhando e de repente, era 9 horas da manhã, quando aquela voz sussurrou no meu ouvido, bem suave, pedindo que eu fizesse um jejum de 3 dias. Eu não tinha tido aquela experiência ainda, aquilo ali, eu fiquei assim, aperreado, eu fiquei procurando alguém perto de mim, eu não encontrei ninguém, e por 3 vezes aquela voz veio no meu ouvido, falando assim, pedindo um jejum de 3 dias. Então eu comecei a entender que aquilo ali podia ser a voz de Deus, e não podia, porque eu não tinha experiência. Então eu falei só com o meu espírito: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, quando eu for almoçar, confirma. E queridos, aí aquela voz, eu não ouvi mais aquela voz, eu continuei louvando, eu continuei adorando e trabalhando. Quando chegou na hora do almoço, que eu fui almoçar, que eu meti a colher na minha marmita, aquela voz disse suavemente no ouvido: eu te pedi um jejum de 3 dias. E eu entendi ali que era Deus falando comigo. E pela primeira vez eu tive a experiência de ouvir a voz de Deus audivelmente. E eu tenho tido muitas experiências. E a minha oração, querida, é que o Espírito Santo, ele te leve a ter essas experiências com Deus, a ouvir a voz de Deus. Mas ao ouvir a voz de Deus, querido, não hesitem em obedecer. Porque se Deus está falando com você, se Deus está mandando você mudar de um caminho e ir por outro caminho, é porque Ele quer te livrar de algo que vai acontecer aqui. Se Deus está pedindo algo que você tem, que você tem muito amor por aquilo ali, que você diz que não pode ver sem aquilo ali, Deus está te pedindo, querido, não tenha medo de entregar. Porque se Ele está te pedindo, é porque algo melhor Ele tem para colocar no lugar. E nesta noite, querido, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo, Ele ministra no teu coração. E que essa palavra, ela seja gerada dentro de você, transformada em vida. Mas nós precisamos que, ao aprender a ouvir, a discernir qual é a voz que nós estamos ouvindo, e deixar de lado aquelas vozes que não vão nos edificar, e ouvir a voz que vai nos edificar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você, eu quero pedir ao Espírito Santo que nesta noite Ele pegue cada palavra que foi falada aqui, Ele gere vida dentro de você. E se por acaso eu falei algo que trouxe dúvida no teu coração, queridos, a Bíblia, vai buscar na Bíblia, lê a Bíblia. Agora, quando você for ler, pede ao Espírito Santo para te revelar. Se o que eu falei para você, você não encontrou respaldo na Bíblia, não me julgue. Julgue a palavra e jogue fora. Mas, se o que eu falei, você encontrou respaldo na Bíblia, receba e peça ao Espírito Santo que te leve a uma experiência pessoal com o próprio Deus. Amém, queridos? Pai, nesta hora, Senhor, me coloco mais uma vez diante de Ti. Eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade, ó Deus, de poder estar aqui, Senhor, com mais um programa Firmados em Cristo, trazendo um pouco da Tua palavra, Senhor,
para os corações daqueles, ó Pai, que tem nos acompanhado através das redes sociais, Senhor. Pai, eu quero colocar, Senhor, cada um dos nossos telespectadores diante do Teu altar, que separou esse tempo, separou esse momento, Senhor, para estar conosco, Senhor, aprendendo, porque eu também estou aprendendo, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor, e que tudo, ó Deus, que foi falado aqui, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar, Pai, revelando a cada um, Senhor, que está nos acompanhando ao vivo, aqueles, meu Pai, que posteriormente vai também assistir esse vídeo ainda no Facebook, posteriormente no YouTube, Senhor, que o Senhor possa ministrar nos corações de cada um e que eles sejam edificados, Senhor, e que tudo, ó Deus, que tudo, Pai, seja unicamente para o louvor da Tua glória. Eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que está conosco, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela audiência, que você tenha um final de semana mais do que abençoado. Eu quero deixar mais uma vez o endereço da nossa igreja, nossos dias de culto. A nossa igreja é a Igreja Batista Ágape, ela se localiza ali na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, aqui na cidade de Mossoró. Se você mora em Mossoró, você tem acompanhado esse programa e deseja nos conhecer, conhecer o nosso ministério, os nossos dias de culto é às terça-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas, nós estamos ali reunidos, louvando e adorando ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.